Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui neste domingo abençoado em nome de Jesus para darmos continuidade à nossa escola bíblica dominical. Estaremos revisando a terceira aula da revista A Cruz de Cristo, que escreveu John Stott. E nesta terceira lição, que nós vamos revisar, a lição número 3, a temática dela nos fala sobre por que Cristo morreu. E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de João, que escreveu João, capítulo 10, do 11 ao 18. Diz assim o texto sagrado: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não pertence às ovelhas não é o pastor, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente, voluntariamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Senhor, muito obrigado pela tua sagrada e gloriosa Escritura. Nós convidamos o teu Santo Espírito, Pai, para estar conosco, para nos guiar e iluminar o nosso entendimento, para que sejamos plenos desta verdade. Toma, Espírito Santo, estas palavras, meu Senhor, e aplica todas elas em nossos corações, para que sejamos verdadeiramente filhos de Deus, filhos do Rei, para que sejamos luz e para abençoarmos as vidas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Quando Paulo, irmãos, ele escreve a sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, verso de número 20, Gálatas 2:20, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas 2:20, Paulo nos fala algo extraordinário. Paulo fala: estou crucificado com Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que bênção os irmãos da igreja aos Gálatas receberam. Olha que palavra tão gloriosa. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos entender um pouco porque Cristo morreu? Vem comigo para esta aula aqui. Vamos fazer uma breve reflexão na introdução, que fala que sempre quando geralmente há um crime, a justiça se determina que se faça um trabalho muito forense, muito minucioso de investigação para que se encontrem os responsáveis. Então nós vamos fazer aqui uma leve e momentânea investigação nas Sagradas Escrituras para entender e compreender quem foram os responsáveis pela morte de Jesus. Por que Cristo morreu? Quem foi o responsável pela sua execução? Quem são os suspeitos?
E nós, irmãos, qual é o nosso envolvimento para com a morte de Jesus? Qual é a nossa responsabilidade? Diante dos olhos de Deus, nós vamos entender se nós temos participação ou não na morte de Jesus. Para isso, nós vamos olhar em 4 óticas dessa lição, que a primeira nos levará a entender sobre a vida de um homem chamado Pilatos, que ele por conveniência entregou Jesus. O tópico 2 nos fala sobre os próprios o sinédrio, que os judeus entregaram Jesus por causa da inveja. No tópico 3 encontraremos Judas, um dos discípulos de Jesus, que entregou Jesus por ganância. E no tópico 4, que é o quarto, nós vamos compreender que Cristo, ele se entregou por nós por amor. Então, vamos ver esse breve vídeo que nos fala acerca de Pilatos? Assistimos, pois. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o. Veja que interessante. Pilatos, aí, por causa da multidão, ele entrega Jesus. Quando a gente olha em Marcos, capítulo 15, verso 15, o próprio texto nos fala que Pilatos buscou satisfazer, agradar a multidão, entregando Jesus para ser crucificado. Então a gente percebe no próprio texto que Pilatos, ele era uma autoridade, ele era um governante, um governador. Quando olhamos para os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, podemos ver que Pilatos, ele além de ser um executivo, também passava muito pela viés legislativa, por mais que não fazia parte nem da cúpula do Senado romano, mas ele trabalhava bem a política em si mesmo e com todos que moravam ali na sua província. E também quando a gente olha na parte judiciária, ele também usa de toda a autoridade que ele tinha como romano para sentenciar Jesus à morte a pedido do povo. Então a gente sabe que o próprio Pilatos, ele entende muito que Jesus era inocente. Ele sabia muito bem disso em Lucas 23, 24. Mas a mulher de Pilatos também disse a ele para que Pilatos não se envolvesse com esse justo em Mateus 27, verso de número 19. Então, Pilatos, ele tenta, pelos seus mecanismos e métodos e meios, que são meias medidas, tentar livrar Jesus. Então, a primeira coisa que ele faz é manda Jesus para Herodes. Quando Herodes recebe Jesus, já pensa que, ouvi falar muito de você, Jesus. Vamos lá, que milagres o Senhor vai me fazer? Então, na cabeça de Herodes, que era o tetrarca da Galileia, e Pilatos, como tetrarca, né, como um governador na província da Judéia, Pilatos não estava interessado em milagres, né? Pilatos era um homem que era um incrédulo, não cria nessas coisas. Mas o próprio Herodes, um homem que expressava em muitos momentos um certo temor a Deus, que não tinha
porque tomou a mulher, né, de seu irmão Filipe como esposa, né, Herodias. Então ele fez de forma errada, ele agiu contra a vontade de Deus. João Batista já vinha massacrando a mente dele e desta mulher, dizendo: vocês estão em ato de adultério. Ele temia, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus, e quando ele manda decapitá-lo, ele pensa que agora que ele ouve acerca de Jesus, é o próprio João Batista na vida de Jesus Cristo. Olha que compreensão errônea, né? Quase aí uma incorporação espírita, né? Quase um espiritismo, né? Então, quando ele manda para Herodes, Herodes começa a verificar, né, que sinais Jesus faria na presença dele. E como diz Isaías 53, como ovelha muda perante seus tosqueadores não falou nada, o próprio Herodes fez o quê? Bom, vou mandar de novo a Pilatos, porque ele não fala nada, então não me serve para nada. E a gente percebe, conforme diz a Bíblia Sagrada, que Pilatos e Herodes tinham uma grande inimizade. Então, aqui nos ensina que a própria condenação de Jesus, a obra de Jesus, beneficiou, uniu grandes rivais. Só Cristo pode unir, meus irmãos, até grandes rivais, até pessoas que estão uma brigando com a outra, uma com a pá virada para outra, uma de costa para outra. Só Jesus pode unir os grandes rivais. Ele é a verdadeira paz que vai reinar sobre todo o universo, sobre todas as nações. Só Jesus é a paz que o mundo necessita. Ele é a verdadeira paz. Não está num fluoxetina para amenizar a tua ansiedade aí, sabe, essa síndrome que você está vivendo. Não. O que você precisa é de Jesus Cristo. Então, Pilatos faz de tudo, mas mesmo tentando protestar a sua inocência, Mateus 27, verso 24, ele por fim entrega Jesus para ser o quê? Crucificado. E ele sempre demonstrou que ele quis agradar a multidão. Quem nós buscamos agradar, meus irmãos? Quando conhecemos e sabemos que Jesus Cristo morreu por nós, a quem nós buscamos agradar nesta vida? Buscamos agradar a Deus ou agradar as pessoas que nos rodeiam? Ou agradar as pessoas que nos envolvem e fazem parte do nosso entorno diariamente? Então nós vamos perceber agora o segundo grupo, que é o grupo do Sinédrio, que é o Supremo Tribunal dos Judeus, que entrega Jesus pela própria inveja e pela própria, sabe, ineficiência de ser um representante de Deus para com o povo. Então o povo já estava tão iludido com eles, que quando Jesus vem trazendo a credencial dos céus, trazendo a marca da justiça de Deus, que é o amor para todas as pessoas. E a gente vê muito bem isso em Marcos, capítulo de número 15, verso de número 9, que diz lá, vamos para o texto que é importante, que eu sei que você já abriu aí na sua casa, diz assim: perguntou-lhe Pilatos: queres que vos solte o rei dos judeus? Olha o verso 10, que interessante. Ele sabia que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Está aqui, meus irmãos. Por causa da inveja, os próprios sacerdotes entregaram Jesus. Veja agora este vídeo aí, breve e muito rápido, por gentileza. Vejamos então. Declarem tudo o que sabem. Qual a acusação? Este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem
assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ah! Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? O que vos parece? É réu de morte. Morte! Veja como ficou claro neste vídeo que eles tinham inveja de Jesus. E Jesus não falou nada, mas os judeus, movidos por inveja, eles entregaram Jesus, né? Por quê? Porque Jesus, ele acusava, incomodava os judeus. Jesus condenava, conforme em Mateus 23, toda essa vida religiosa que os judeus, os escribas e fariseus viviam. E Jesus dizia: vocês são bonitos por fora, têm a aparência de homem de Deus, mas por dentro estão podres. Vocês não vivem o que pregam. Vocês enganam as pessoas, impedem aqueles que desejam entrar no reino de Deus entrar. E vocês não entram e impedem quem quer entrar. Então, Jesus deixava se chamar de mestre, coisa que os judeus não gostavam. Jesus festejava com os publicanos. Os judeus o quê? Ficavam com raiva de Jesus por causa disso. Jesus denunciava a hipocrisia deles. E é uma realidade. Os judeus, naquela época, os grupo do Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus, eles viviam de aparência, eles eram bons atores. Eles viviam uma coisa e pregavam outra. Então, Jesus causava inveja, encurralava os sacerdotes de forma que eles não tinham saída, não sabiam nem como responder. E Jesus tinha autoridade para ensinar, expelir demônios, perdoar pecados e julgar o mundo, mas os judeus não tinham tal autoridade. Por mais que eles eram aqueles que representavam o povo perante a Deus, estavam totalmente corrompidos. A corrupção, a ganância política e o envolvimento com as coisas desta vida totalmente os afastaram do centro da vontade de Deus. Deixaram de ser uma imagem de Deus para os homens. Deixaram de exalar o bom perfume do Pai e começaram a exalar o perfume da ganância, da soberba e da arrogância. Você conhece alguém que nos dias de hoje exala estes perfumes? Que são amantes do ouro, da prata, que são amantes dos dízimos e das ofertas, que gostam de viajar em voos executivos, ter carros zero, morar em lugares assim suntuosos, com sapatos suntuosos, ternos italianos, comer nos melhores e mais chiques restaurantes, enquanto uma ovelha do Senhor passa necessidade. E eles falam assim: ah, coitado, vamos orar, né, pela vida dessa pessoa. E não fazem nada para ajudar. Olha que situação. Tá certo que nós conhecemos muitos, né, irmãos? E temos que orar para que Deus tenha misericórdia da vida deles e que eles se despertem, porque o juízo de Deus virá sobre esses homens que são gananciosos, essas mulheres que andam no luxo, são gananciosas, que gostam de ser como vitrines, andando nas roupas finas, glamorosas, e não fazem nada para socorrer as pessoas. Gostaria muito de ver-nos neste momento que estamos vivendo agora, fazendo algo pelo povo que durante anos muitos não fizeram. São um grupo de judeus. Eles são pessoas como esses judeus saduceus. Tem só aparência de homem de Deus, mas na realidade não vivem como deveriam viver. Então nós vamos ver também sobre Judas, o Iscariotes, que vendeu e entregou Jesus
por causa da ganância. Veja esse vídeo e compreenderemos melhor. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem, com um beijo. Já vos disse que sou eu. Você percebe que neste vídeo, Jesus estava ali no Getsemane, orando, e uma multidão com tochas na mão, com espadas, veio abordá-los ali, e Judas o trai com um beijo. E depois a gente percebe, em outras ilustrações e narrativas como este vídeo, que Judas joga a moeda de volta para os judeus e, na ausência do arrependimento, movido pela culpa, ele comete suicídio. Então a gente sabe que Judas entrega Jesus por causa da ganância, porque ele fez isso. E isso nos fala aqui que Judas, será que ele foi um escolhido para o mal? Diz em João 17:12 que Judas era o filho da perdição, que Judas para isto veio. Mas não havia nele arrependimento. Judas fez tantas coisas quando estava com Jesus, curou pessoas, orou por pessoas serem transformadas e foram abençoadas. Judas ficava com a bolsa de dinheiro, e diz o texto de João 12, 4 e 6, que quando Jesus é ungido ali em Betânia por Maria, diz que foi entregue um nardo puro, e Judas mesmo fala que este nardo puro de 300 denários, que é o custo dele, poderia ser dado aos pobres. Mas diz o texto que ele não disse isto por causa dos pobres, mas porque ele era ladrão, e botava a mão no dinheiro e roubava do dinheiro que era dado a eles como oferta para o ministério de Jesus, para socorrer as pessoas. Então, Judas entrega Jesus por causa da ganância. Ele se expôs à vontade de Satanás, conforme João 13, 25 ao 30. A traição foi odiosa, conforme Mateus 24, verso 21. Qual o motivo da traição de Judas, irmão? Voltamos a falar aqui. Foi a ganância. Judas vendeu Jesus por causa da ganância. Mateus 26, do 14 ao 16 diz isso. E Marcos 14, do 10 ao 11 diz isso. E Lucas 22, do verso 4 ao 6 diz a mesma coisa, que Judas vendeu Jesus. Ele saiu, foi procurar os judeus e negociou com ele a entrega de Jesus. E por causa de 30 moedas de prata, Judas buscava ocasião, oportunidade de trair Jesus. E muitos fazem isso hoje. Buscam oportunidade de trair Jesus, fazendo coisas que não deveriam fazer, obtendo do povo que não se deveria obter, querendo glória, se dizendo muitas vezes que são até deuses, homens que querem ser deuses. E nós só cremos em um Deus que se fez homem. Não devemos crer nesses homens que acham que são intocáveis, que põem julgo sobre as pessoas dizendo: eu sou homem de Deus. Se não for assim, cuidado, a sentença está sobre a tua vida. Irmãos, afastem-se dessas pessoas. São gananciosos,
são pessoas más, são mercenárias, como diz em João 10, do 11 a 18. Porque o bom pastor é Jesus, mas eles são mercenários. Eles querem a lã das ovelhas, querem vender as ovelhas para manter a sua estatura e a sua qualidade de vida. Então, aqui nos ensina muito sobre a vida de Judas, que não é por acaso que Jesus disse que devemos nos acautelar de toda cobiça, ou que Paulo declarou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos se deixam subornar, mas o cristão não deve ser amante ao dinheiro, meus irmãos. Como tem pessoas que amam o dinheiro, são gananciosas e soberbas, existem muitos. Mas vamos para o último tópico, que fala sobre o próprio Senhor Jesus, que é o amor, que por amor se entregou para nós. Vejamos agora esse vídeo, o que ele nos ensina. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E haverá um rebanho, Rabi, e um pastor. minha filha está moribunda. Como é glorioso, né, irmãos? Ouvir o Senhor nos falar palavras de ternura e de amor. Jesus, ele se identificou com os pecadores o tempo todo. Jesus se recusou a desviar-se da cruz. Jesus predisse a sua morte. Conforme Mateus 17, 23, que diz que eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristecerão muito. Olha o que diz também, irmãos. Jesus deu a sua vida por nós. Em João 10, 11, 17 e 18. Jesus está dizendo lá algo maravilhoso, que é o que nós vimos ele dizer nesse vídeo que acabamos de assistir. Olha o que Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus se deu por nós. Ninguém o obrigou, ninguém o apertou, não. Ele, por amor, se entregou por nós. Jesus te ama de uma forma incondicional e se entregou por nós, como diz lá em Romanos 8, verso 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Jesus se entregou por nós, meus irmãos. Isso é coisa linda demais. É essencial, segundo diz aqui John Stott, que conservemos muitos desses dois modos complementares de olhar a cruz. No nível humano, Judas entregou aos sacerdotes, os sacerdotes entregaram a Pilatos e o entregou aos soldados, os quais o crucificaram. Mas na ótica divina, no nível divino de Deus, o Pai é que entregou, e ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. Jesus se entregou para morrer por nós, meus irmãos. A gente vê algo tão maravilhoso que quando Pedro, ele disse isso duas vezes lá em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes. Ele fala em Atos 2, verso 27, que sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pela mão de iníquos. Tem as duas compreensões. Pela presciência de Deus, Deus é quem entrega. E os homens que cumpriram o desígnio do Pai. Tudo que Pilatos, Judas, os judeus fizeram era cumprir o propósito e o desígnio do Pai. Por isso que Jesus veio, para morrer por nós, para nos salvar e nos resgatar de toda uma eternidade que nós tínhamos perdido por causa do pecado. E hoje, pela fé nele, nós somos salvos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a conclusão nos fala, por que Cristo morreu? Morreu pelas responsabilidades de Judas
dos sacerdotes e dos judeus. Contudo, o que se conclui é que Jesus foi à cruz voluntariamente, deliberadamente. Ele se consagrou a esse destino. Ele se identificou com os pecadores e morreu por eles. De fato, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Nós entendemos que, por mais que o homem acha que contribuiu, que fez alguma coisa, o homem foi apenas só um instrumento. Quem fez tudo para salvar a todo aquele que crê foi o próprio Espírito de Deus que habita em nós, que habitou e está com o Filho de Deus, que é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, e que há de habitar na vida de todo aquele que há de crer, para a glória de Deus Pai. Senhor, eu quero te louvar por esta aula tão abençoada e agradecer a Ti, Senhor querido, porque o Teu Espírito Santo governa as nossas vidas e somos mais do que vencedores, Pai, por meio do Seu amor e da Sua pessoa. Por isso, meu Deus, muito obrigado por mais esta lição. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado e querido irmão. Em nome de Jesus. Amém. Até breve.